Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3, versos de 1 a 13. 2 Pedro 3, 1 a 13. Breve virá, como diz a música conhecida por alguns, breve Jesus voltará. Essa mensagem é um alerta à igreja do Senhor Jesus, né? Algo que a gente não pode se esquecer, e por alguma razão, vez por outra, temos a sensação, e infelizmente não é só sensação, de que esse tema anda meio assim, escondido, oculto, de alguns púlpitos evangélicos no Brasil, né? Parece que a gente está gostando muito de viver aqui, né? João Calvino disse no seu comentário sobre 2 Pedro que Satanás aponta diretamente para a garganta da igreja quando destrói a fé na vinda de Cristo. Eu achei essa fala de Calvino extremamente pertinente, né? Vou até repetir: Satanás aponta diretamente para a garganta da igreja quando destrói a fé na vinda de Cristo. Quando a gente começa a se acomodar demais, a deixar de sermos vigilantes quanto a este tema, nós estamos prestes a sermos atacados por Satanás diretamente na garganta. A ideia é para matar mesmo. Para matar mesmo. Então vamos diretamente ao texto, né? 2 Pedro 3, de 1 a 13. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você pode dizer amém? Deus, mais uma vez eu suplico, leve cativa a nossa mente, o nosso entendimento, à palavra do Senhor, que a gente se desligue de tudo lá fora, e que agora a gente apreenda tudo que o Senhor tem para a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao fim da exposição de 2 Pedro. Na próxima quinta-feira, querendo Deus, terminaremos este livro e
pastor Léo vai começar a exposição aos Filipenses. Então, não perca o próximo livro das quintas-feiras. Ao todo, então, essa é a quinta mensagem deste livro. A divisão deste livro ela é muito fácil. Eu já compartilhei isso, mas talvez você esteja vindo somente hoje. Essa é a última carta escrita pelo apóstolo Pedro, aproximadamente nos anos 62 a 65 depois de Cristo, e entre os anos 68 e 70 Pedro foi martirizado. Então foi o último documento. E as últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes. Então Pedro poderia escrever sobre muitos assuntos, e ele optou então em orientar um grupo de igrejas. Quem tem dúvida acerca de quais eram essas igrejas, é só entender que a segunda carta teve os mesmos destinatários do que a primeira carta. E 1 Pedro 1,1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, toda aquela região da Ásia Menor, onde hoje é um país chamado Turquia. Pedro se apresenta logo no capítulo 1, versos 1 e 2, como Simão Pedro, e saúda então aqueles irmãos. Não faz questão de dizer quem eles eram, porque era subtendido de que essa segunda carta era uma continuação da primeira. Depois ele vai estar falando sobre aquilo que a gente ganha, os benefícios por causa ou por meio de Cristo. Ele vai falar que o divino poder tem nos dado tudo o que é importante para a vida e para a piedade, versículo 3. E aí então tem todo este capítulo falando do que nós podemos esperar, uma vez que já temos acesso a salvação em Cristo Jesus, e hoje temos ainda mais firme a palavra de Deus, a palavra profética. E o texto vai dizer, terminando este capítulo, no versículo 21 do capítulo 1, que essa profecia, falando a respeito da Bíblia, ela não foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. E aí no capítulo 2, Pedro faz uma contraposição. Se a palavra de Deus, se a profecia foi escrita por homens da parte de Deus, havia naquele tempo homens que falavam da parte do próprio Satanás, ou dos seus próprios desejos. E aí o capítulo 2 inteiro fala sobre os falsos mestres. Eu dividi esse texto, capítulo 2, em duas mensagens que teve como tema: nem tudo que reluz é ouro. Se você se interessar pela mensagem, está lá no canal de YouTube, do YouTube da igreja, e eu sugiro que, se você não ouviu, ouça. Se você ouviu, ouça de novo e indique também essas duas mensagens. Coisas fortes, eu confesso que falei, dando inclusive alguns nomes, mas para alertar a igreja de que os falsos mestres que haviam no tempo de Pedro ainda estão nos nossos dias. Tá ok? E agora então, esta mensagem é um alerta sobre a vinda do Senhor Jesus. E dando um clique aí em Mateus, a grande ideia desta passagem é de que a vinda de Jesus será o evento mais espetacular da história da humanidade. Amados, eu fico muitas vezes estupefato de ler as Escrituras e saber de que as profecias estão se cumprindo e que a vinda do Senhor está próxima. E de que nós não podemos nos esquecer disso. E a vinda de Jesus será o evento mais espetacular da história da humanidade. Pastor Hernandes vai dizer de que a segunda vinda de Cristo é o ápice da revelação bíblica. É a doutrina mais repetida e enfatizada em todas as Escrituras. A história não está à deriva, o mundo não está sem direção. A história caminha para um propósito, não é? Caminha para a consumação. O fim já está escrito e determinado. E a vitória será retumbante de Cristo e da sua igreja. Nem tudo está
perdido. Eu separei esse texto em duas porções, versos 1 a 7, eu peguei aquela expressão últimos dias. E eu dei o seguinte tema, o seguinte subtema: mais do que lembranças, um alerta. E depois, a segunda porção, versículos 7 a 13, eu peguei aquela expressão o dia. E o subtema foi: a igreja precisa estar preparada. Porque eu entendo que últimos dias e o dia. A gente precisa fazer essa distinção. Vamos então à primeira parte, os últimos dias, mais do que lembranças, um alerta. Pedro chama a atenção da igreja: amados, essa já é a segunda carta, em ambas procuro despertar a vossa mente sincera. Ele admite que haviam crentes sinceros. Na igreja, amados, tem muita gente sincera. Então Pedro escreve para estes com mente sincera e diz: olha, eu procurei despertar a vossa mente sincera com lembranças. A expressão lembranças vai ser encontrada 1, 2, 3, 4 vezes nessa segunda carta de Pedro. Acompanhe comigo. 1:12. Por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Outra, 1:13. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, está neste corpo, nesta tenda, não é? 1:15. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida, morte, né, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. E 3:1. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Fica claro então para mim, e eu espero que fique para você também, que a proposta de Pedro ao escrever esta carta é lembrar. É uma exortação, uma demonstração, um lembrete. Por isso que a temática que eu dei, o tema, né, o mote que eu dei para essa série foi fique de olho, fique de olho. Pedro está dizendo: olha, tem muitos crentes se desviando da verdade do Evangelho por conta de falsos mestres. E eu então estou escrevendo para vocês, para que vocês se lembrem. O que a gente deve lembrar, amados? Eu não quero chateá-los, mas a gente precisa lembrar daquilo que a gente já soube um dia. Ninguém se lembra de algo que nunca aprendeu. Então as igrejas que Pedro está escrevendo estavam se afastando das origens, dos fundamentos. Compartilhei com o pastor Domingos, que pregou aqui no aniversário da igreja. A gente estava conversando sobre igreja. Ele está vivendo algumas transições do seu ministério lá em Vital, Brasil, em Niterói. Algumas lutas, né? Lutas de igreja que só muda de endereço, né? As lutas são as mesmas. Eu disse: Domingos, olha, o ano que vem nós precisamos rever os nossos fundamentos. Então 2020 será o ano das lembranças, não é? Então Pedro, ele chama a atenção daqueles irmãos dizendo o seguinte: olha, eu quero lembrar vocês daquilo que vocês são em Cristo. Eu quero lembrar vocês de que vocês já receberam pelos profetas e pelos apóstolos a mensagem correta, o verdadeiro evangelho. Eu quero que vocês fiquem ligados, eu quero que vocês fiquem atentos, porque tem muita gente se desviando por conta de apelos, de seduções deste mundo e de mensagens falsas. Toda semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né? Quanta gente, amados, tem se esquecido, precisa se lembrar. Domingo é ceia, né? Ceia é um memorial. A gente precisa se lembrar de muita coisa. Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 3, né, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas. Ele vai falar sobre a vinda de Jesus. E sabe quantos profetas falaram da vinda de Jesus? 5. Isaías, Jeremias, Daniel, Amós e Zacarias.
5 profetas. E dos apóstolos, Paulo falou da vinda de Jesus, João fala da vinda de Jesus, Tiago fala da vinda de Jesus. Para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo, versículo 3, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Ah, amados, zombadores. Últimos dias. O que são os últimos dias? Os últimos dias são os dias que começam na morte de Cristo na cruz e vai até a vinda de Jesus, a segunda vinda. Então nós estamos nos últimos dias. E Pedro diz, olha, nos últimos dias vão aparecer zombadores com zombaria. Quem são esses zombadores, amados? É só você rever a última mensagem do capítulo 2, versos 12 a 22. Essa turma toda aqui. Ou se você quer um resumo de quem são esses zombadores, você vai para Judas, versículos 17 a 19, né? Sobretudo 18 e 19. Nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Os zombadores, amados, são aqueles que escarnecem da verdade de Deus. Zombadores ou escarnecedores são aqueles que tratam de modo leviano aquilo que deve ser levado a sério. Dói o coração da gente, amados, a respeito de escândalos que acontecem no meio evangélico, sobretudo de líderes. Dói saber que existem homens que são como, 2 Pedro 2,12, esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural, para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar, enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância, são malditos. E dispensa, não gostaria de ficar entrando em detalhes. Mas homens escarnecedores, zombadores, amados. Homens que, segundo o versículo 4, dizem, onde está a promessa da vinda de Jesus? Desde que os nossos pais, os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Gente que, versículo 5, de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. Esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens maus. Gente que desdenha ou trata com desdém a vinda do Senhor Jesus. Lucas 12:45, Jesus disse, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Muita gente está vivendo assim, amados, vivendo como se Jesus estivesse tardando em vir, mas não tarda a sua vinda. Ela está próxima. Lucas 12:56, Jesus diz, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E olha que neste tempo não havia esses aplicativos para se fazer previsão meteorológica. Mas os homens amados
daquele tempo e do nosso tempo são capazes de olhar para o céu e discernir se vai chover ou fazer sol, mas são incapazes de discernir os sinais que estão aí. Daqui a pouco eu vou entrar em alguns detalhes aqui, os sinais que estão aí. Você assiste os telejornais? Você compara com as Escrituras? Um grupo de pastores essa semana, alguém colocou assim, não sei se 5 ou 6 países da Europa, os cristãos já são uma minoria, estão sendo exterminados a população, dentre a população. E aí alguém colocou, mas e aí, mas que coisa séria, que absurdo. Eu coloquei embaixo, o cumprimento das profecias bíblicas. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esses escarnecedores são apóstatas. Eu já disse isso, mas eu vou dizer. Não são pessoas de fora. Nosso problema, amados, não é a oposição de fora. Nosso problema é de gente que sai do nosso meio, que é formada nos nossos seminários, que ocupa os nossos púlpitos, que crescem sob os olhares, muitas vezes até os olhares de admiração, alguns olhares de admiração até perigosos, que beiram a idolatria. São pregadores, são cantores. Um dia eu ouvi, amados, um cantor, que não vou declinar o nome, dizendo no culto que ele é contra o ministério com surdos na igreja, porque ele crê num Deus que faz milagres. Se eu não ouvisse, amados, eu ouvi e saí imediatamente. Ele não falou claramente isso que eu declinei para vocês. E outros absurdos mais. Eu não quero que você tenha essa experiência dolorosa, mas se você assistir alguns programas evangélicos televisivos, falam mal porque a Globo talvez tenha colocado numa novela aí a figura de uma profetisa que, na verdade, é uma perversa, mas infelizmente ela retratou uma realidade em muitos contextos. Tem muita perversidade na casa de Deus. Zombadores. Nosso problema não é a Globo, amados. Nosso problema está dentro de nós. É o nosso povo. São os nossos ídolos domésticos. Lembra daquele texto de Gênesis que Raquel roubou os ídolos do pai? Estão comigo? E sentou em cima, e Jacó não sabia de nada, e Labão, o seu pai, foi buscar os ídolos, e ela deu aquela desculpa, aquele migué em Labão, dizendo que ela estava menstruada. Conhece esse texto? Tem muita gente roubando os ídolos, escondendo ídolos na tenda. Isso merece uma reflexão. Escondendo ídolos na tenda. Escarnecedores. Mas a palavra de Deus, amados e amadas, não nos deixa de maneira alguma desavisados. Os zombadores perguntam: as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um dia eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: eu ouço que Jesus está voltando desde quando eu sou criança. E ele morreu. E ele, não tendo tido um encontro com o Senhor, ele descobriu que Jesus, de fato, não mentiu na sua promessa. A vinda de Jesus está próxima. Pela palavra de Deus, os céus e a terra foram criadas a partir da água. Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá? O primeiro mundo foi destruído igualmente pelas águas, o dilúvio.
Gênesis 7, 11. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Versículo 21, Gênesis 7. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Repita comigo, toda a carne. Toda. Aquele filme Noah, ou Noé, no cinema, não vai seguindo aquela ideia não. Toda a terra. Tanto de ave como de gado, de fera, de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Então foi pelas águas que o mundo existiu, a terra e os céus, porque os céus foram criados na separação das águas. Estão comigo? Não preciso entrar em detalhes, né? E o mundo foi destruído também, o primeiro mundo, pela água, pelo dilúvio. Agora o versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Somente nessa segunda carta de Pedro, 3 vezes aparece que o mundo vai ser destruído pelo fogo. Você que tem dúvidas sobre isso, vamos lá. 3:7, né? Pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. 3:10. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E verso 12. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Agora preste atenção, Mateus 25, 41. Esse fogo não vai ser o fogo da energia nuclear. Não é um fogo que nós vamos produzir. A terra será destruída pelo fogo de Deus. Mateus 27, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Daí Mateus, dando um clique, se segura na cadeira o dia. Os últimos dias é o que a gente está vivendo. Agora vai ter o dia. E eu vou pegar o versículo 7 como uma dobradiça do argumento. Porque o versículo 7 diz, sobretudo essa expressão: pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Versículo 7, dia do juízo. Versículo 10, dia do Senhor. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Versículo 12, o dia de Deus, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Olhe para mim, terá um dia. Um dia. Agora, nós não somos autorizados pelas Escrituras a fazermos projeções a respeito de qual dia será. Estão comigo? Os adventistas fizeram isso, os testemunhos de Jeová fizeram isso, outras seitas fizeram isso. A palavra de Deus diz que quanto a esse dia, ninguém sabe, nem um anjo do céu, nem o Filho, somente o Pai. Será o dia. O texto que nós temos aqui no versículo 8, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É um eco do Salmo 94, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Jesus havia alertado os seus discípulos a respeito desta vinda, deste dia. Depois você lê em casa dos 3 evangelhos, dos 4, 3 descreve o chamado sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Eu quero assim, amados, eu já disse, nós não somos autorizados a fazer qualquer projeção sobre a vinda de Cristo. Mas eu quero assim ousar falar com vocês aqui uma possível cronologia da vinda de Jesus. Uma possível ordem do que estará, de como será o fim. Eu falo possível porque esse assunto tem dividido muitos. É um assunto que realmente não é unânime. Mas eu deduzi desses
3 registros do sermão escatológico de Jesus: Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse, 2 Tessalonicenses também, uma possível cronologia. Então preste atenção, se você quiser anotar ou depois a gente conversar. Eu entendo o seguinte: primeiro, vai haver um avanço da pregação do Evangelho, que é o que a gente já começa a ver. Você já notou, gente, que o Evangelho é pregado? Nossa igreja tem canal do Facebook, YouTube, Spotify. Eu vim do Vale de Jequitinhonha animando igrejas, encorajando igrejas para a propagação do Evangelho. Você ouve de avivamentos na China, na Coreia, até mesmo Coreia do Norte, na Nigéria, em vários lugares. Ah, pastor, uma base bíblica. Eu vou te dizer. Mateus 24, 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então o fim será precedido pela pregação ostensiva do Evangelho. Ostensiva. Conversei com o pastor Estênio, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Só para alguns minutinhos aqui. A base de ministério dele no início, hoje ele é pastor de igreja local, mas ele trabalhou entre os índios. E ele foi visitar uma tribo em Rondônia, afastada da civilização completa. Rondônia já é afastada da civilização mesmo, né? No interiorzão de Rondônia, uma tribo lá. Ele chega, a tribo majoritariamente convertida. Foi avisado: nós estamos com um pastor aqui, nós temos que ter um culto. Que horário do culto? 2h da tarde. Falou: pastor, o senhor vai pregar? Ele falou: claro. Então ele é acostumado, preparou uma mensagem como essa, de 40 minutos, alguma coisa pregou. Ao terminar, o índio, líder da igreja, falou o seguinte: a igreja apinhada de gente. Falou o seguinte: olha, você veio de muito longe para pregar só 40 minutos. Ninguém vai sair e a gente vai começar a cantar e tudo, mas depois só prega de novo. Então ele pregou de novo mais 1 hora. Terminou, ele já estava extenuado, pensando que ia acabar. O pessoal falou: não, agora nós vamos ter perguntas e respostas. Então foi perguntas e respostas, e pergunta e resposta e tal e tal. Aí o pastor já estava extenuado, falou: não, agora nós vamos acabar. Falou: não, agora só vai fazer um resumão de tudo que o senhor disse. Eu só sei, amados, que o culto começou 2 da tarde e terminou 9 da noite. Tá? Isso no interior de Rondônia. Rondônia tem no mapa, tá ok, gente? Depois você procura, existe Rondônia, mas no interiorzão. Então a pregação do Evangelho. Mas, amados, a despeito disso, tome nota, virá também um esfriamento da igreja institucionalizada. Porque está bíblico também. Por multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o amor de muitos esfriará. A igreja, por mais, parece um contrassenso, contraponto até, né? O Evangelho progredindo e a igreja institucionalizada, fria. E é o que a gente percebe por aí. Igrejas frias. Né? Isso a gente percebe aqui, ali e acolá. Quando você vai fazer algum show, alguma lota. Mas a dinâmica da igreja, a palavra, os cultos de oração. Igrejas frias, uma apatia. Então, nos últimos dias, amados, preste atenção, não virá um avivamento. Nos últimos dias haverá um esfriamento. Quer você queira, quer não. Depois vai aparecer o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o fato de muita gente se desviar do Evangelho, e vai se levantar o homem do pecado, o filho da perdição. Aí não me pergunta, eu não sei como vai ser isso. Não sei se vai ser um homem, se vai ser um sistema. Eu entendo que o homem da iniquidade e as 2 bestas de Apocalipse 13 fazem parte da mesma base, sendo que há uma besta que é o poder político,
E há uma outra besta que é o poder religioso. Apocalipse 13:1. A besta que sobe do mar, né, da areia do mar, e sobe do mar, 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças um nome de blasfêmia, é o poder político. A união das igrejas com a política. Não vou nem entrar em detalhes, é um dos sinais da besta que sobe do mar. A outra besta, no versículo 11 de Apocalipse 13, tem 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas fala como um dragão. É a questão da sedução da religião. Porque se é semelhante a um cordeiro, quem é o cordeiro? É Jesus, mas ele fala como um dragão. Semelhante ao cordeiro, mas fala como um dragão. E aí virá a grande tribulação. É aí que as igrejas se dividem, né? Mas eu parto do pressuposto seguinte: a igreja verdadeira vai ficar na terra durante a grande tribulação. Me perdoe quem pensa diferente, mas para mim não tem sentido grande tribulação se a igreja não tiver. Porque se a igreja não tiver, vai ser grande tribulação para o mundo. O mundo já é uma grande tribulação. E eu entendo que Marcos capítulo 13 diz assim, olha, Marcos 13, 19 e 20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Se a tribulação seria tão grande a ponto de que nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos foi abreviada aqueles dias, a igreja vai estar onde? Aí eu sei que tem gente aqui encardida que está dizendo, poxa pastor, mas eu sempre aprendi que a igreja não vai estar na tribulação. Então leia a Bíblia direito, Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aperte os cintos. Nós estamos no princípio das dores, mas a grande tribulação, eu quero ver você lá. Tá? Depois da grande tribulação é que virá o arrebatamento. Mas o arrebatamento não vai ter em 2 partes, como alguns ensinam. Um arrebatamento secreto e outro público, só vai ter um. E o arrebatamento vai ser no ato da segunda vinda de Jesus. Tá? Você já viu aquilo? Tem uns carros que tem um dizer assim, não é? Esse carro será desgovernado em caso de arrebatamento. Isso daí é uma coisa ilógica. O pessoal está assistindo Deixados para Trás, aquele filme que fez sucesso aí alguns anos atrás. Não tem nada a ver. A vinda de Jesus será junto com o arrebatamento. O arrebatamento da igreja acontecerá quando Jesus vier nas nuvens. Ah, pastor, mas é a base bíblica. Lucas 12, 39 e 40. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E um outro texto, 1 Tessalonicenses 5, 2 a 5. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, acontecerá em linhas gerais assim. E o Senhor não retarda a sua promessa, diz o texto, versículo 9. Ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém pereça,
Mas que todos venham se arrepender. Todos quem? Todos aqueles a quem o Pai elegeu. Enquanto o Evangelho não for pregado ao último eleito, Jesus não virá. Não virá. Porque é interesse do Senhor salvar a todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Daí, amados, daí, amadas, a vinda de Jesus será iminente, repentina, gloriosa. Versículo 10, virá como ladrão. Se o ladrão avisa, amados, essa noite eu vou na sua casa, isso não tem lógica. Os céus passarão com grande estrondo, versículo 10, os elementos queimando se dissolverão. Tudo aquilo que a gente valoriza nesse mundo vai virar pó. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Todas as coisas vão ser destruídas. Todas as coisas deste mundo. Que tipo de pessoa deveis ser? Versículo 11. Pessoas que vivem santidade e piedade, que aguardam, que esperam ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Repare no tom, amados, imperioso e urgente. Temos de aguardar ansiosamente a vinda deste dia. E temos de viver em santidade e piedade. Eu gosto muito da versão da Revista Atualizada, que traduziu assim este verso, né, dizendo o seguinte: temos que viver de modo digno. A Ara traduziu assim: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Versículo 13. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amados, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isaías 60, 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E Jesus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Novos céus e nova terra. Tá? Algumas aplicações aí para a gente guardar, levar para casa, né? E a gente não pode se esquecer. Primeiro, nós temos de nos lembrar de muito do que já temos esquecido ao longo do tempo. Há um perigo enorme quando nos acostumamos por demais com o Evangelho. Tem gente que se acostuma demais, então nós precisamos lembrar. A vinda do Senhor está próxima. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A juntar tesouros no céu, onde a traça não consome, onde os ladrões não minam, nem roubam. A gente não pode estar muito confortável aqui não, gente. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma outra aplicação que quero que você leve para casa. Fique atento, igreja. Os falsos profetas estão por aí, lobos travestidos de ovelhas, pastores que estão de olho no seu bolso e não no seu coração. Cuidado. Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Cuidado. Os falsos profetas estão por aí. Precisamos estar atentos. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Agora preste atenção. O dia do juízo, mais um aí. O dia do juízo virá pelo fogo, não mais pela água. Essa terra está com seus dias contados. O fim será um esgotamento global, precedido pelo aquecimento global. Primeiro o aquecimento global. E depois vai ter o quê? O esgotamento global. O pastor Hernandes fala sobre esse esgotamento global. Ele usa a seguinte expressão, olha, Pedro é contundente em afirmar que ruirá tudo aquilo que o homem tiver construído. Os tesouros que os homens ajuntaram derreterão. Nada que o homem tiver levantado ficará de pé. As grandes obras dos homens serão consumidas pelo fogo. Todas as coisas das quais os homens se orgulham, grandes cidades, construções, invenções, realizações serão destruídas em um instante. Quando os pecadores estiverem diante do trono de Deus, não terão coisa alguma para mostrar como prova de sua grandeza. Tudo será desaparecido. Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, o Ninho do Urubu, tudo será destruído. Os troféus todos, esse último aí também vai ruir. Presta atenção aqui, foi só para descontrair. No ano 70 depois de Cristo, houve a destruição de Jerusalém por ordens do general Tito. Jesus já havia dito em Mateus 24 de que não ficará pedra sobre pedra. Eu não sei se você sabe, mas foi cumprido literalmente isso no ano 70. Mas por que foram levadas as pedras do templo de Jerusalém? Por quê? Primeiro houve o incêndio. Havia muito ouro no templo de Jerusalém. Templo construído por Herodes o Grande. Ouro derretido foi descendo e entrando no meio das pedras. Os romanos chegaram depois para saquear e disseram o seguinte: cadê o ouro? O ouro está nas pedras. Os generais disseram que levem as pedras. E cumpriu-se literalmente aquilo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Se isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, o que não vai acontecer, amados, no dia final? O texto é claro, versículo 10. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Versículo 12. Os céus se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo derreterão. Mas por fim, amados e amadas, dá um clique em Mateus. Deus tem um povo. É a sua igreja. Ele honrará a noiva do Cordeiro. A pergunta que não quer calar é: você faz parte desse povo? Porque a nova Jerusalém não vai ser construída a partir da velha Jerusalém. A nova Jerusalém, você tem que ler a Bíblia direito, ela vai vir do céu.
Apocalipse 21, 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Os novos céus e a nova terra serão recriações divinas. E eu não vou entrar no mérito aqui no que vai ter de continuidade e de descontinuidade. Eu creio que vai ter várias continuidades. Talvez muita coisa que a gente percebe hoje na natureza serão recriados novamente. Animais e imagens e natureza, enfim. Eu não vou ficar entrando em especulações, eu só sei que além dos novos céus e da nova terra, virá nova Jerusalém descendo do céu. Vai ser perfeito, vai ser puro. Não tem como usar uma imagem para comparar, não é? No tempo de Martyn Lloyd-Jones, e ele escreveu isso em um dos seus livros, nos anos aí 70, uma senhora foi convertida na Inglaterra e ela disse o seguinte: olha, eu fui alguém ligado ao espiritismo e participei de várias reuniões mediúnicas. E aquilo que eu percebo na igreja dos crentes, em termos de prodígios, sinais, e olha que ele está falando da Inglaterra, né? Não está falando do Brasil, por exemplo, sabe? De um país extremamente conservador. Mas ela dizia o seguinte: eu sinto o mesmo poder para operar milagres e sinais que eu via lá, só que é um poder limpo. Ela dizia, puro. Os novos céus e a nova terra, amados, vão ser realidades muito próximas daquilo que a gente está vivendo hoje. Nos cultos maravilhosos que temos, nos encontros de oração. Só que vai ser superdimensionado em pureza, em glória, em gozo. Como diz o hino do cantor cristão, né? Então será glória para mim. Por último, então, muitos em nossos dias têm procurado a justiça na ideologia dos homens, mas a verdadeira justiça vem da revelação de Deus. Ame a vinda de Jesus. A base está aqui no versículo 13, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que justiça? Aquela justiça que Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. É a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Repita comigo: naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Não basta apenas aguardar a vinda de Jesus, a gente precisa amar a vinda dele. E para isso eu quero terminar com um lembrete para você, um despertamento para a sua vida. Você veio aqui, encarou esse dia chuvoso e tal. Acho que a letrinha está bem pequena, não sei se aumentava e talvez entorta tudo, né? Mas a ideia pelo menos foi trazer essa frase. O Mateus vai tentar fazer uma mexida na tela desse despertamento, algo que foi escrito por este homem no passado e que tem tudo a ver com esta mensagem. Diz o seguinte: A.W. Tozer: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo.
Eu conheço pessoas que talvez você conheça, né? A Bíblia é um livro cheio de erros. As traduções estão todas enganosas. Sim. Mas um homem sincero com uma Bíblia aberta vai encontrar bem rápido erros. Aqui, ó. Em si mesmo. Abaixa a cabeça e diga: Deus, me ajude a encontrar erros em mim mesmo. Me ajude a ser sincero numa análise de mim mesmo. Permita que eu faça um exame da minha vida. Eu estou sendo diligente. Mateus, se não me engano, no capítulo 25, deixa eu só checar aqui, para dar um endereço correto. Isso, a memória acertou. Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens. As loucas, as 5 loucas, as 5 prudentes. A meia-noite chegou. O noivo chegou. As loucas não tinham nada preparado. As prudentes estavam com azeite nas suas vasilhas. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Meia-noite vai chegar. A vinda de Jesus. A pergunta que não quer calar é: você está preparado? Está preparada com o Espírito Santo? É Jesus voltando hoje. Se hoje for meia-noite. Ah, pastor, mas não tem esse cronograma todo? Mas Jesus pode mudar. E eu creio que muito do que eu disse aqui desse cronograma nós já estamos vivendo. Precisamos estar preparados, amados. A igreja precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor. Meu Deus, eu quero nesta noite, diante dessa mensagem tão desafiadora, tão chocante, uma confrontação bíblica, dizer que precisamos estar atentos quanto à vinda de Jesus. Porque, como eu disse no início, a citação de Calvino, Satanás nos afronta como com uma espada em nossa garganta, se como igreja negligenciarmos este ensino. Deus, desperta o teu povo acerca dos últimos dias, como eu disse, e sobretudo acerca do dia. E que possamos, ó Pai, sairmos daqui, homens e mulheres, jovens e adultos, pensando, meditando e procurando encontrar erros em si mesmos e buscando em Jesus um conserto, uma aliança, uma mudança de vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, meu amado, minha amada. E com isso a gente se coloca diante de Deus para sermos estes homens. A vinda de Jesus será o evento mais espetacular da história da humanidade. Cremos